Fala pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que essa é a última semana que a gente está tendo a promoção com os cursos do canal, os meus cursos, com um preço especial de Black Friday. Então, essa promoção durou o mês inteiro de novembro, está chegando ao fim agora. São 4 cursos e você pode adquirir qualquer um deles por 50% do preço que ele estaria normalmente. Então, o mês já está acabando, tem só mais essa semana. Se tem algum desses cursos que você já queria ter, que estava de olho, não perde essa chance. Aproveita que está com desconto de 50%, não precisa de cupom, o valor já está atualizado e é isso. Não percam a chance aí de adquirir algum desses cursos se você já estava de olho. Então, valeu! Fala pessoal, continuamos aqui com a análise das minhas partidas na Olimpíada. Vamos agora para a sétima rodada, match Tajiquistão, Brasil e Tajiquistão. Mas antes de tudo, como você já sabe, se você está curtindo essas análises, não esquece de deixar o like no canal, de comentar também no vídeo, de se inscrever se não tiver inscrito, de divulgar para a galera e ajudar o canal a chegar em cada vez mais pessoas. Bom, na sétima rodada a gente teve um match difícil, um match duro contra essa equipe do Tajiquistão. Isso foi após o dia livre, depois do match contra a Bolívia a gente teve o dia livre e na sétima rodada enfrentávamos o Tajiquistão. Agora, eu ia jogar a segunda partida de pretas, né? Porque nesse match saiu o SUP, então o time trocou de cor, mas como o Fier subiu, eu tinha jogado na mesa 3 contra a Bolívia, contra o Tajiquistão fui para a mesa 2 e aí fui de pretas de novo. Esse era um match bastante perigoso, porque era uma equipe muito equilibrada, todos os jogadores ali com uma média de 2,250. Então, assim, teoricamente a gente era favorito em todos os tabuleiros. Porém, esse time estava indo muito bem. O cara que eu joguei nessa rodada, por exemplo, esse cara aí, o Karimov, ele estava ganhando 50 pontos no torneio. Eu acho que o jogador que estava ganhando menos pontos no time deles de rating estava ganhando 15. Todos estavam ganhando assim de 30 para cima. E o que estava ganhando menos estava ganhando 15. Esse cara que eu enfrentei aqui, ele tinha vencido 3 GMs em sequência antes de jogar comigo. Ele vinha de 3 vitórias contra grandes mestres. Ou seja, claramente pra gente era um time. Os caras eram deflacionados, que a gente fala, né? Underrated. Com certeza tava todo mundo ali jogando pra cima do rating. Então é um tipo de match que você tem que tomar bastante cuidado, porque se às vezes ali perde um tabuleiro dando bobeira, a coisa pode ficar muito complicada, né? Eu jogava de pretas pela segunda vez, só a segunda partida de pretas no torneio. E meu adversário era um jogador de peão dama, então ele fez D4. Apesar de eu vir muito bem, né? Eu tava com. Nessa hora eu tava com. 4 em. Não, 5 em 6, né? Eu tinha ganho 4 partidas. Não, tava com 5,5 em 6. Eu tinha ganho 5 partidas e empatado apenas contra o Sarguician na terceira rodada. Então eu vinha de. Tava num torneio excelente, né? Mesmo assim, como eu tava jogando de pretas, a gente sabe que a estratégia, de modo geral, no match é quem tá de pretas tem que jogar firme. Tem que jogar para igualar, para passar segurança pro time, né? E o pessoal de brancas, de preferência, tentar apertar um pouco. Então, apesar de estar ali numa fase muito boa, né? Ter começado muito bem o torneio, eu decidi jogar o mais sólido possível. Então foi D5, C4 e aqui eu joguei C6. Joguei Slava, que é um pouco raro. Eu costumo jogar E6, aqui eu jogo muito mais as ordens com E6. Mas durante a preparação eu percebi que eu tinha poucas partidas com Slava e a maioria delas eram na internet. Mas eu já estudei muito as posições de Slava. E já joguei algumas vezes em clássico também. É uma defesa que eu gosto, mas eu prefiro usar ela em situações específicas. Por exemplo, nesse caso, teve duas razões que me fizeram escolher a defesa eslava. Primeiro, que eu percebi, olhando as minhas partidas enquanto eu preparava, que eu tinha muito mais partidas online do que presencial jogando eslava e tinha bem mais partidas com E6, assim, nos torneios mesmo. Então eu já achei que era menos provável que o adversário estivesse esperando a eslava. Ele podia estar contando muito mais com uma ortodoxa, com E6. E segundo, que é bem importante, é que eu não vi partidas dele jogando a variante das trocas, jogando C por D5. Então eu achei que era uma boa, porque eu percebi quando eu analisei com calma as posições de Slava que se as brancas não jogarem a variante das trocas, geralmente as posições têm muita luta, tem muito jogo. E nesse caso, mesmo que ele jogasse a variante das trocas, não era um grande problema, porque, né, como a gente está falando de um match, empatar de pretas não é um resultado ruim. Muitas vezes empatar de pretas é um bom resultado, porque você já impede ali que o jogador de brancas do outro time, né, coloque uma pressão e deixa os seus colegas de brancas ali mais tranquilos para tentar trazer o ponto. Então pensei, bom, a Slava com certeza é uma arma excelente para essa partida. Ele jogou cavalo C3, cavalo F6, mas agora veio uma surpresa. Aqui ele jogou C por D5, depois de pensar um pouco. Bom, eu fiz C por D5. E aqui é muito mais jogado o bispo F4, né? Esse é o principal.
Tem também cavalo F3, mas geralmente o branco desenvolve o bispo primeiro ali para F4. Só que o meu adversário ele entrou numa linha menos comum, menos popular, que é bispo G5. E eu lembrava desse lance, mas ele é bem menos jogado, assim, muito menos do que bispo F4. Aqui eu pensei um pouco, ele não jogou tão. Tipo, ele não jogou ao toque, mas não demorou muito também para entrar nessa posição. Ele pensou, digamos, nessa posição depois de cavalo F6, eu acho que ele pensou uns 2 minutos e aí trocou em D5 e bispo G5. Então eu comecei a ter um pouco de dúvidas nessa hora, se era possível que ele tivesse preparado essa posição. Eu acho que não, né? A conclusão que eu cheguei é que talvez não. Acho que ele deve ter gasto muito mais tempo vendo as linhas com E6, vendo Semislava, por exemplo, que eu jogo, né? Aqui, por exemplo, cavalo C3 e E6. Eu acho que ele devia estar contando com algo assim. Quando eu joguei cavalo F6, eu acho que ele se surpreendeu um pouco, mas não quis entrar nas linhas mais teóricas da eslava e nem mesmo na teoria da variante das trocas, né? Ele jogou bispo G5. Então, o meu palpite é que talvez ele entrou nisso meio de improviso, né? Porque eu tinha 2 partidas na base nessa posição, as duas contra o mesmo jogador, contra o Korobov, um gêmeo ucraniano, em Titled Tuesday, assim, em torneios online. Eu perdi as duas, mas não por causa da abertura. Mas eu acho que o meu adversário ele pode ter olhado muito brevemente e pensado, bom, se ele jogar eslava, eu vou entrar nisso, que é uma linha que ele perdeu 2 vezes e não aprofundou muito. Mas eu gastei um tempo aqui só para entender, né, a posição, para lembrar também. Então eu joguei cavalo e4, que é o crítico, até porque se eu não fizer cavalo e4, é muito justificado as brancas terem o bispo aqui em G5. Inclusive, para quem joga eslava, é bom saber que se ele joga bispo G5 direto, sem trocar em D5, aqui também é cavalo e4 a resposta. Porque senão se você faz, por exemplo, E6, depois de E3, transpôs, né, para uma ortodoxa. Aí não tem muita lógica de entrar por essa ordem. E se eu jogo aqui E6, aí é até mais estranho, porque vai ficar parecendo uma variante das trocas da ortodoxa que eu tomei com peão de C ali, não com de E. Então eu nem consigo tirar esse bispo aqui, por exemplo. Então não tem muito sentido. O lance mais concreto mesmo é cavalo E4, ganhando tempo em cima do bispo. E aí ele jogou cavalo por E4, D por E4. Aqui tem um golpe bem antigo, uma armadilha muito antiga. Se joga E3, leva a dama A5, perde o bispo. Mas ele fez A3. Isso aqui ele jogou até meio rápido. Outra possibilidade é dama D2. Porque a ideia é que as brancas querem jogar E3 aqui, só que sem levar o cheque lá em A5, né? Bom, esses dois são os dois lances que se joga nessa posição, A3 e dama D2. E, bem, aqui é interessante porque nessa estrutura parece que o peão de E4 é uma fraqueza, né? Parece que ele é um problema para as pretas. Mas ele tem uma função bem importante que é dificultar o desenvolvimento das peças brancas. Então, principalmente o cavalo não tem a casa F3. E se ele não consegue tirar o cavalo, ele não consegue desenvolver a torre e não consegue fazer roque, né? Fica bem mais complicado o desenvolvimento das brancas. Por isso que essa variante não é considerada muito perigosa para as pretas. Mas quando ele faz A3, isso aqui é uma medida profilática contra um cheque em B4, em algumas posições, algo assim, ou às vezes para quando o dama A5 ele poder responder com B4. Claro que não enquanto o bispo está caindo aqui, né, em outra situação. E eu tinha certeza, nessa hora eu pensei bastante, eu gastei um bom tempo nessa posição. Não porque eu nunca tinha visto essa posição, mas porque eu queria lembrar exatamente o que eu tinha analisado aqui. Né? Essa é uma posição que com certeza eu tinha estudado, mas não é o tipo de linha que você fica revisando sempre, né? Não é uma das mais populares, então você não vai ficar o tempo inteiro revisando isso aqui. É o tipo de coisa... Pelo contrário, esse é o tipo de variante que você revisa uma vez ou outra, assim, de vez em nunca, e quando alguém joga contra você. Então eu comecei a tentar pensar um pouco também, ao mesmo tempo que eu estava tentando recordar as minhas análises, também estava calculando no tabuleiro, né? E avaliando as consequências aqui dessa nova estrutura. Mas depois de pensar por uns entre 15 e 20 minutos, eu cheguei a uma conclusão boa. Então eu joguei primeiro H6, ganhando um tempo em cima desse bispo. Eu lembrava brevemente de ter visto alguma linha onde o branco sacrificava um peão. E realmente, tem uma partida na base que as brancas jogaram com bispo D2, que aparentemente é o melhor lance aqui. Dama por D4, segundo o computador, né? Dama C2, e aí bispo D7. E as pretas têm um peão a mais, mas o branco tá com uma certa atividade, assim, com torre D1, bispo C3. Computador da igualdade, mas assim, eu acho que isso aqui é super tranquilo para as pretas. Agora, se ele volta ao bispo para H4, porque assim, esse lance H6 ele é bem importante, na verdade, né? Eu nem comentei muito, mas é uma jogada muito importante para ele ter que definir alguma posição do bispo. Se ele joga bispo H4,
Aí as brancas têm uns problemas aqui com o bispo já não podendo voltar para essa diagonal, né? Eu posso jogar dama B6, por exemplo, e se dama D2, aí E5 é forte. É um lance que já dá iniciativa para as pretas. Porque eu vou desenvolver rápido aqui, né? Cavalo C6, bispo E6 e uma hora, quem sabe, até G5 e torre D8. Assim. Vou ativando as peças muito rápido. Então ele joga bispo F4. Aí agora eu fiz cavalo C6, não antes, né? Eu poderia ter jogado cavalo C6 aqui. Mas tem um motivo de por que eu fiz H6 primeiro. Porque quando ele joga bispo F4, cavalo C6, ele vai fazer D5, porque E3 aqui já tem um problema sério, né? E3 não é um lance legal para as brancas, porque eu faço E5, e quando D por E5, dama A5, cheque. Ele pode jogar B4 aqui, mas essa posição ela parece muito perigosa. Na verdade, ele tá perdido, né? Quando eu sacrifico tudo, rei E2, dama B5 aqui ganha na hora. Já tem isso. E se ele joga dama D2, aí tem um detalhe importante que é bispo B4, por causa da cravada na coluna A. Então A por B4, dama 1 e ganha também. Então quando o cavalo C6, ele faz D5, que é o lance certo. E aqui a gente consegue ver um dos detalhes do A3, né? Eu não tenho como dar um cheque aqui em A5, por exemplo, por causa de B4 as brancas ganham uma peça, que agora ele tá voltando esse bispo para D2. Não... E eu nem tô tendo bispo B4 também. Mas tem um detalhe importante, né? Tem uma razão aqui de por que essa posição funciona para as pretas. Porque quando D5, eu tenho E5. Esse contragolpe ele é muito bom, porque ganha um tempo em cima desse bispo, e eu ao mesmo tempo ativo o meu bispo de casas pretas também, sem falar que isso ainda cria uma casa em D4 para o cavalo preto, ou libera a casa E7 também, né? Para bater no peão de D5. Então é por causa dessa resposta ativa E5 que as pretas estão bem já. Só que para isso eu precisava empurrar o bispo dele para F4. Eu lembrava de algo mais ou menos assim das minhas análises. Então ele jogou D por C6. Se ele faz bispo E3 aqui, se ele tira o bispo, aí é muito forte cavalo A5, que já tem uma ameaça incômoda de cavalo C4. Não aqui porque tá levando dama A4, mas é uma ideia, né? E como o bispo em E3 ele não consegue tirar o bispo de F1 também, não consegue desenvolver nada. Se torre C1, aí B5, agora já ameaça cavalo C4 mesmo. E as pretas já estão ficando melhores aqui. Mas quando ele joga E5, quando eu joguei E5, ele fez D por C6. E agora surge uma questão prática interessante e bem importante, que é assim, eu vou tomar em F4, claro, mas a questão que eu tive que decidir eu faço isso trocando as damas primeiro ou direto, né? Ou jogando E por F4? Essa é uma pergunta realmente relevante para a sequência toda. Eu já tinha avaliado essa possibilidade antes de jogar o H6 ali, né? Quando eu gastei bastante tempo na abertura. E eu concluí que era melhor jogar E por F4. Só que é interessante, assim, é legal porque esse quase foi um momento que a minha memória me traiu. Né? Às vezes a gente tem que desconfiar um pouco da nossa memória. Porque eu lembrava de uma posição assim, quando eu estava pensando aqui no H6, nessa posição, eu lembrava vagamente de uma linha que era bem concreta e que terminava com um peão preto lá em F4 e um peão branco em C6, e era um final, assim, ia para um final. Então H6, bispo F4, cavalo C6, D5, E5. Aí D por C6. Aí eu comecei a avaliar assim, as possibilidades, né? Primeiro, porque, claro, é importante, mesmo sabendo que você está dentro de alguma coisa que você já analisou, de uma preparação, você mesmo assim checar as análises, né? Você conferir de novo e ter certeza do que você está avaliando ali. Então eu pensei, tá, eu posso jogar dama por D1, torre por D1 e E por F4. Só que agora ele joga C por B7, bispo toma B7 e E3. E isso já cria a ameaça de bispo B5. A ameaça de ganhar uma peça, né? Então eu vou ter que gastar um tempo jogando A6. E assim, de modo geral, eu achei que essa posição era ok para as brancas. Porque eu tô tendo que gastar um tempo com A6 ali, e agora ele pode tomar em F4, ou ele pode talvez jogar bispo C4, alguma coisa assim, e continuar o desenvolvimento, né? Tentar tirar o cavalo para E2 logo e organizar as peças. Eu achava que isso não devia ser ruim para as pretas, tinha que ser no mínimo ok. Mas parece que o branco tá conseguindo soltar um pouco o jogo. Então eu fiquei na dúvida, assim, eu fiquei, putz, eu lembro que ia para um final, mas esse final não tá parecendo interessante. E aí eu comparei essas possibilidades com as damas no tabuleiro e decidi que ia por F4 era melhor. Porque eu vi um outro final aqui também. Ele pode jogar dama por D8, rei por D8, e agora ele pode dar um cheque em D1, né? Ou com a torre ou fazer roque. Mas nos dois casos eu tava gostando da minha posição, porque, por exemplo,
Se roque grande, rei C7, CB7, bispo B7, E3, porque ele quer desenvolver as peças, mas agora toma em E3 e bispo C5. E eu acho que as brancas não vão conseguir defender isso por muito tempo, né? Porque o peão de E3 é uma fraqueza e eu tô ativando as torres muito rapidamente, aqui ainda com a ajuda do par de bispos e o rei dele exposto. Então, isso pareceu simplesmente bom pra mim. E na verdade o computador fala que tá ganho, assim, já que daqui a pouco as brancas vão perder material. E outra possibilidade seria a torre D1. Mas aí é a mesma coisa, rei C7, C por B7, bispo B7, E3, bispo C5. Porque olha só, a diferença, comparando essa posição e a outra variante, é que meu rei não está em E8. Ele está já em C7. Então eu não preciso gastar o tempo ali de defender contra bispo B5. Posso continuar desenvolvendo. Bispo C5, nem preciso ligar para o peão de F4, porque a minha ideia aqui é continuar jogando no desenvolvimento. Então torre A D8. Isso aqui já vantagem clara para as pretas também. E aí, pra gente entender, né, quando eu cheguei no quarto, eu fui revisar as minhas análises, porque eu tinha certeza que eu já tinha visto essa linha. E de fato, na minha preparação, na minha análise, eu coloquei uma partida que seguiu com torre por D1. Torre por D1 ia por F4. Só que o jogador das brancas, ele jogou mal aqui. Ele jogou E3 nessa posição. Que é ruim, depois de BC6 e por F4 e torre B8, as pretas estão muito melhores. E o certo realmente é C por B7, B7 E3. E aqui o computador da igualdade. Então eu até tinha essa posição realmente analisada. Só que era uma preparação ruim, né? Porque não era a melhor continuação. A melhor é o que eu joguei na partida, E por F4. Porque se ele joga dama por D8, rei D8, torre D1, rei C7, ou roque rei C7, o meu rei tá muito melhor nesse final em C7 do que em E8. E tem a continuação da partida, que é dama A4. Que ele mantém as damas e parece que vai ganhar um ou dois peões até, né? Só que essa foi uma linha que eu já tinha visto lá atrás que realmente não me colocou nenhum incômodo, porque eu jogo B por C6, ele fez dama por E4. Mas se ele jogasse dama por C6, bispo D7, dama por E4 e bispo E7, essa posição, assim, ele tá com um peão a mais e pode até pegar o de F4 e ficar com dois a mais. Mas eu tinha certeza que as pretas têm que estar ganhas. Por quê? O meu desenvolvimento tá muito superior, né? Eu já tô rocando, eu tenho par de bispos e quase todas as minhas peças vão entrar em jogo muito rápido aqui. Torre B8, torre E8, bispo F6. É muito fácil de ativar as peças pretas. Enquanto as brancas não tiraram nada ainda e o rei dele tá no centro. E para completar, ele não consegue terminar o desenvolvimento de um jeito fácil, porque se ele faz rock, aí tinha uma ideia tática aqui que era dama C8, ou o rei volta pro meio, que é horrível, ou ele joga dama C2, só porque esse rei B1 bispo F5. Rei B1 bispo F5 ganha dama. Só que quando dama C2 eu tenho bispo A4, aproveitando a cravada. Toma, toma e vou ficar com torre a mais, né? Não vai ser nem qualidade, vai ser torre inteira a mais. Então ele não consegue resolver essa posição, e o meu desenvolvimento é simplesmente muito melhor. Então eu vou ter um ataque ganhador uma hora ou outra. Eu não sou um jogador de sacrificar material assim na abertura, mas nessa posição até eu sacrifico dois peões porque dá pra ver que o desenvolvimento preto é muito melhor. Então, na verdade, o que ele faz? Para não me ajudar no desenvolvimento, ele toma em E4. Aí foi bispo E7, torre D1. Ele tá tentando ganhar um tempo, né, no desenvolvimento e tirar as peças, e aí eu joguei dama B6. E aqui, ele jogou cavalo H3 depois de pensar por bastante tempo, porque essa posição realmente ela é bem difícil para as brancas. Assim, se eu tiver tempo de jogar bispo E6 e roque, acabou, a posição tá totalmente ganha. Porque é questão, assim, é muito rápido, né? Se eu colocar meu rei em segurança, eu vou poder jogar bispo F6 e trazer as torres pro centro. E aí, com esse rei em 1, ele tá perdido. Não dá para ele jogar dama D4 aqui, por causa de bispo C5. Né? Também tem dama por D4, torre D4 e torre B8 e joga esse final aqui que tá caindo a casa para ele. Também ganha. Mas eu gostava até mais de bispo C5. Ele não pode tomar em G7, porque bispo toma F2 dá um ataque decisivo. Então ele joga dama F4, mas aí eu roco. E essa posição é sempre assim. Sempre que as pretas completam o desenvolvimento e estão prontas para jogar torre 8 e trazer as torres pro jogo, eu vou ter um ataque ganhador. Então aqui ele pensou por muito tempo. Não tem lance fácil, né? Porque parece que já tá caindo B2 para começar. E é que assim, aqui ainda tem dama por C6, né? Mas ele já tem que ficar de olho nisso e eu tô ameaçando bispo E6 e roque. Então ele tentou resolver o problema de um jeito criativo, com cavalo H3. A ideia dele, basicamente, é que se eu tomar em E6, quer dizer, se eu jogar bispo E6, ele vai jogar cavalo por F4 e aí não é tão simples para continuar desenvolvendo, porque E6 está atacado. Então, por exemplo, roque, cavalo por E6, F por E6,
E, bem, ele pode jogar ou dama por E6, ou ele pode jogar E3 mesmo, né? E tentar tirar o bispo aqui rápido e fazer roque uma hora. Essa seria a ideia. E da mesma forma, se eu tomar em H3, aí G por H3 ajuda um pouco no desenvolvimento das brancas. Eu ainda não estou conseguindo fazer roque aqui por causa do bispo caindo, ele vai jogar bispo G2 e roque. Então esse seria o sonho dele, né? Então essa foi a hora de eu pensar um pouco, porque eu sentia já que a minha posição tinha uma vantagem muito grande, né? Mas eu pensei por uns 20 minutos, eu acho, e no fim acabei tomando... Tomei uma decisão que vai dar bem certo, mas não é a melhor. É a decisão errada, na verdade. Teve um lance que eu considerei por um tempo, mas eu acabei descartando, porque... Bom, deixa eu ver como que eu explico isso. A verdade é que eu entrei num espírito concreto demais nessa partida, né? Porque eu vi que a minha vantagem era ter um desenvolvimento superior e o potencial de ataque da minha posição, que eu só precisava resolver um problema, que é sair dessa cravada aqui, né? Colocar o rei em G8 e eu estaria pronto para atacar. Então eu fiquei muito com isso na cabeça, achando que eu tinha que resolver a posição concretamente, por meio de jogo ativo. Eu vi o lance mais simples aqui, o mais simples e totalmente ganhador, que é G5. G5 era uma jogada muito simples e muito boa, muito forte. Basicamente, ele não tem o que fazer com esse cavalo, né? O cavalo fica preso em H3 nessa posição. E eu continuo tendo as minhas ideias. Bispo E6, bispo F6. Meu rei não tá menos seguro porque eu joguei G5 e é questão de tempo, né? Só que eu achei que se eu fizesse G5, ele ia responder com dama D4. Era um lance que antes não dava certo porque eu tinha bispo C5, mas aqui ele toca na torre. E com isso ele força a troca de damas, né? Então vai para um final. Agora, o que é um pouco curioso é que esse final é totalmente ganho para as pretas, então eu não deveria ter objeção de entrar nele. Joga dama D4, torre D4, torre B8, e quando ele faz B4, C5. Simples assim, porque a posição vai abrindo e o par de bispos é muito forte. Ele ainda não conseguiu desenvolver as peças da ala do rei ali, as peças estão muito mal colocadas, né, todas passivas. O peão de A3 deve cair daqui a pouco, facilmente. E é isso, eu tenho a torre e o par de bispos ali entrando, o peão passado, acabou, né? É uma posição ganhadora. Então isso era muito simples e ganhador. Mas eu não percebi que eu podia mudar essa mentalidade, assim, né? Ter essa mudança de tô jogando por ataque, mas eu posso ir para um final ganha. E é um final totalmente, tecnicamente ganho, muito simples. Então aqui eu entrei numa sequência baseada em cálculo concreto, que costuma, né, ser uma decisão arriscada, porque a gente está sujeito a errar no cálculo. Então o que eu fiz? Aqui eu joguei dama por B2. E objetivamente isso desperdiça toda a vantagem. Só que eu tinha calculado uma variante bem interessante e a gente vai ver que na prática também não é fácil para ele, né? Então esse é o momento crítico para as brancas. Eu acho até que dá para usar como um exercício de cálculo, assim, se vocês quiserem testar o seu cálculo, principalmente com variantes longas, né? Então dá para pausar e usar de exercício. Mas eu vou mostrar como que seguiu aqui. O que eu calculei quando eu joguei dama por B2? O pessoal que tava vendo ao vivo deve ter levado um susto nessa hora, porque acho que nessa posição a barrinha tá dando tipo -3, -4. E aí quando eu faço dama por B2 ela vai para 0, né? Desperdiça toda a vantagem. A linha crítica é dama por C6, que eu tive que calcular. Essa é a variante mais crítica. E aí ré F8, dama por A8. Dama C3, torre D2. À primeira vista parece que é uma repetição, né? Que o preto joga dama C1, torre D1, dama C3. Mas na verdade eu tinha visto uma outra ideia. Eu jogo bispo toma A3. E agora eu ameacei dama C1 e bispo B4, dando mate, né? Ou bispo C1. Então essa é a posição crítica para ele, assim, a posição mais importante para as brancas defenderem. Eu acho que o meu adversário até considerou tomar em C6, mas aqui ele não conseguiu encontrar uma defesa. O que eu calculei, né? Eu vi que ele podia jogar aqui dama D5. Ops. Não, eu vi E3, na verdade. Essa é a única defesa. Isso aqui ele deve ter visto. Porque, por exemplo, se ele jogar dama D5 direto, dama C1, torre D1, bispo B4, e vai dar um mate bonito, né? Um mate bem legal. Ele também não pode jogar um lance como dama B8, porque apesar de aqui ele controlar a casa B4, não ter dama C1, torre D1 e bispo B4, eu tenho o bispo B4 primeiro. E aí ele não tem cheque em D6, não tem nada, né? Eu tô ameaçando tomar em D2, tô ameaçando dama C1. Então a única defesa é E3, para ele liberar essa casa pro rei, E2 para tentar fugir da cravada. Aí F por E3 e bispo B4.
E nessa posição, a única defesa que eu vi para ele era dama D5. Só que as pretas têm dama C1, rei E2, bispo G4. Ele tem que jogar ré F2, aí dama por D2, troca e bispo D2. E depois de tudo caía nesse final, né? Eu tenho o par de bispos e tenho um peão passado distante, que é um peão a mais também. Parece uma posição promissora de jogar de pretos, assim, que é uma vantagem que eu vou ter todas as chances de trabalhar e de converter. Então essa era a linha que eu tinha calculado. Não é uma linha tão fácil, eu acho, né? De ver já de brancas. Tem que ver o E3 e aí bispo B4. Só que é aqui que vem o detalhe. Dama D5 foi o único que eu considerei quando eu estava antes de tomar em B2 o peão. Mas aqui, aí que é o problema de calcular linhas longas, né? Tem até uma frase do Bent Larsen, um jogador famoso, que era long variation, wrong variation, né? Ele quer dizer assim que quanto mais longa a variante, mais chance de você ter algum furo no meio dela. Aqui a gente está no lance 14, né? Então, dama por B2, entra numa sequência forçada. Quando chega na posição crítica, depois do bispo A3, ele tem que achar esse E3 e agora bispo B4, a gente já está indo para a jogada 20, então já são 6 lances na frente. Eu só vi dama D5 que parecia o único, mas na verdade ele tem uma defesa bem engenhosa aqui, bem interessante, que é rei F2. Quando dama por D2, bispo E2. E de repente o cenário muda, né? Já são as brancas que tem uma posição mais ativa, que ele tá com peão a menos, mas agora ele tem a dama cravando ali na oitava e ele tá vindo com torre D1 já. Então essa atividade já compensa pelo peão. Aqui eu teria que jogar um lance como dama C3 para defender o bispo, e ele não vai poder jogar dama 7 porque leva bispo C5, mas ele pode fazer torre D1 mesmo e o jogo segue. Assim, é uma posição tensa. Se eu não me engano, o computador nisso aqui ele dá igualdade, mas é aquele tipo de igualdade que pode também fugir do controle rapidamente para os dois lados. Então já é difícil, né? Já fica uma posição difícil. Mas para minha sorte, ele não viu o rei F2, que eu acho que não é um lance tão óbvio, principalmente quando você está calculando lá atrás, né? Que é aqui que entra a dificuldade prática da posição para ele também. Se ele não tá vendo o rei F2 nessa posição, é muito difícil ele jogar dama por C6, porque é o tipo de lance que não tem volta mais, né? Quando ele joga dama C6 assim, ele perde todas as possibilidades de manter a posição defendida, de jogar de um jeito mais calmo. Então, ou ele vê o rei F2 ou ele vai jogar outra coisa. E foi o que aconteceu, ele não viu o rei F2 e jogou o cavalo para F4. Trouxe o cavalo, mas agora eu dou um cheque em C3, torre D2 e torre B8. E agora eu consegui tudo o que eu queria. Eu tenho a mesma posição, quer dizer, posição muito parecida com a anterior, mas já com a coluna B aberta, e não tenho que me preocupar com o C6 caindo. Então eu mantenho as minhas vantagens, né? Tô ameaçando torre B2 agora, por exemplo. Aí aqui eu tava considerando dama D3 para ele, né? Porque a ameaça é torre B2 e parece muito forte. Então eu tava considerando que ele fosse jogar um lance como dama C2, assim. Eu tava na dúvida, eu achava que dama por A3 era possível, dama por C6 e ré F8 também parece muito bom, por causa de torre B1 e bispo B4, que são ideias aí que sempre estão chegando. Mas é até mais simples bispo F6 também. Esse lance ele é bem natural e bom, porque ele não pode trocar as damas. Só que aí eu consigo, né, continuar desenvolvendo as minhas peças. Então E3, roque, bispo D3, por exemplo, agora eu tomo em C2 e ele já perde material. Se ele toma de torre, torre B1. Se ele toma de bispo, bispo C3 ganhando a qualidade. Mas eu lembro que nesse momento na partida, eu pensei assim, putz, talvez ele jogue dama D3. Ele jogue dama D3 com a ideia de já manter o peão de A3 ali defendido. Mas eu vi o problema, né? Por que dama D3 não dava? Porque leva dama C1. E quando torre D1, dama F4. Então aí, muito mais simples. As pretas ficam com peça a mais, né? E é uma peça a mais limpíssima, assim, posição ainda toda coordenada, toda bonitinha e já era. Que não tem nenhuma dificuldade de converter essa peça. É um blunder, claro, é uma pendurada feia, né? Jogar dama D3, mas tem dois problemas. O primeiro é que a posição dele já é perdida objetivamente aqui. E o segundo é que ele tá sob muita pressão e não tá sabendo lidar com essa pressão, né? Então é exatamente o tipo de situação onde acontece isso, uma pendurada feia. E aí caiu a peça. E o resto foi simples. Então G3, dama F5. Troquei as damas. Não vou entregar o peão de C6. Roque, roque. Torre C1 e C5. Além de tudo, esse peão é passado, né? Então foi mais uma questão de colocar a peça para jogar aqui. Né? Troca os bispos agora, torre B3 e enfim. Aqui o cara já estava pronto para abandonar, já ele só fez alguns lances. Mas bom, foi uma vitória importante para o match, porque o Fear ganhou bem também. O Fear sofreu um pouco, teve um pouco de emoção na partida dele, mas acabou ganhando. Então a gente já abriu 2-0. Isso deu bastante tranquilidade, né, para os outros tabuleiros. O Diego estava numa situação difícil, ele acabou perdendo.
Mas o Lucas jogou super firme esse match, tava sempre no controle, e aí ele ficou muito tranquilo, né? Tanto que o adversário dele, no fim das contas, pendurou uma peça, que o cara tava no desespero para tentar ganhar de qualquer jeito para salvar o match, não percebeu, pendurou. E aí a gente fez 3-1, ganhamos bem do Tajiquistão, a gente sabia que era um match perigoso, mas acho que jogamos bem focados, assim, né? E a minha partida, apesar de tudo, não joguei da forma mais técnica, mas foi interessante também, principalmente esse momento crítico ali do dama por B2, que mostra bem a dificuldade de se calcular uma linha, posições difíceis no tabuleiro, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois dessa partida, eu acho que foi quando eu fiquei muito bem na disputa pela medalha do terceiro tabuleiro, né? Eu tava com 6,5 em 7, então eu tava ali com a terceira melhor performance, atrás só do Erigaize e do Yu Yangyi. Eu achei legal, porque algumas pessoas me mostraram, mas de verdade não fiquei pensando nisso pelo resto do torneio, porque ainda tinha muito torneio pela frente, né? Ainda tinha mais 4 rodadas. E eu ia ter que jogar partidas duras de toda forma, então eu achei que ainda era muito cedo para pensar nisso, mas foi legal ver que eu tava ali com uma performance bem alta e, né, lado a lado com esses caras de 2.700. Mas o mais importante é que ainda tinha muitos matches por vir e a gente vai ver as análises dessas partidas. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like no vídeo, deixa os comentários aí do que você achou da partida. E seguimos, né, vendo as análises das minhas partidas na Olimpíada. Então, valeu, pessoal, e até a próxima.